amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José. E nós vamos trabalhar o livro Senhor e Mestre, no capítulo 72. Reconcilia-te depressa. Capítulo 72, reconcilia-te depressa. Claro que só de trazer para nós esse termo, ao iniciar, ele já está dizendo para a gente, automaticamente, a gente já se remonta, já se coloca, já lembra se nós estamos na posição de quem está reconciliando. A gente lembra da colocação de Jesus que vem no Sermão da Montanha, reconcilia depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Ok? Então a gente lembra que é o versículo 25 do primeiro capítulo do Sermão da Montanha, reconcilia depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Olha bem, o texto traz para nós, em nenhuma outra passagem de evangelho, Jesus te recomenda que hajas com tanta presteza. Porque aqui, lá não é só o título do texto. A passagem também é essa, gente. Aqui ele coloca reconcilia-te depressa. Lá fala também para a gente fazer isso apressadamente. Não significa que é para fazer de qualquer jeito. Não significa que é para fazer sem cuidado. Mas é para a gente aproveitar aquele momento. É aquele momento. Reconcilia depressa. Olha bem, em nenhuma outra passagem, Jesus recomenda que nós façamos isso com tanta destreza. Nenhuma outra passagem. Reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário, enquanto ambos estais a caminho. Ambos estamos a caminho. Se estamos juntos, façamos agora. Façamos agora. Não é para deixarmos, não, mas eu tenho a impressão que o meu momento não é agora. Eu acho até que é só para eu preparar para futuramente, quando eu encontrar. Não, gente, o momento é agora. Eu estou com essa pessoa e olha, eu estou colocando essa pessoa não necessariamente alguém que nós encontramos de 6 em 6 meses. Eu tive uma dificuldade agora e só vou ver daqui a 2 anos, 5, 8, 15. Veja bem, o momento é agora. E aí, eu vou trazer inclusive para o nosso núcleo familiar, porque o momento é agora no núcleo familiar, o momento não é agora hoje, o momento é agora nesta encarnação, porque nós temos anos de convívio. Ainda que separemos, tem famílias que se separam, vai para outro país, não volta aqui mais, mas antes de se separar, no mínimo viveu 18 anos naquele lar, no mínimo. Saiu de casa com 18, com 23, com 35, mas olha, estamos ambos a caminho. E se na família temos afinidades, na família também temos adversários. Adversários, gente, não significa inimigos. Adversários, o próprio nome já diz, é porque tem ideias divergentes, ideias discordantes, ideias adversas da nossa. Isso é ótimo para qualquer grupo. O melhor é a gente ter alguém que pensa diferente da gente. O melhor é a gente ter alguém. Então, reconcilia-te depressa. Reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário, enquanto ambos estais a caminho. Não deixes que em teu coração mágoa se acumule sobre mágoa. E aí, eu quero que vocês se atentem comigo. Mágoa se acumule sobre mágoa. Por que que o irmão José coloca que não é para deixarmos mágoa acumular sobre mágoa? Aí eu quero que vocês pensem comigo, sabe por quê? A mágoa, ela não nasce simplesmente de um episódio, de uma hora para outra você está magoado. Não é assim que nasce a mágoa. A mágoa, ela vai nascendo a partir de um movimento de, atenção, de um movimento de
tristeza. A tristeza é um movimento inicial para começar uma mágoa. Vai acumulando situações. Vai acumulando situações. A mágoa é o outro passo. A mágoa é um passo que vem após a tristeza. Primeiro uma tristeza, depois a mágoa. Olha o que a Joana de Ângeles coloca para a gente a respeito da mágoa. Ela vai colocar lá Ela coloca isso no livro Momentos de Saúde. Ela coloca isso para nós no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos capítulos 10 e 11, que vai falar sobre reconciliação e vai falar sobre julgamento. Ela vai colocar isso no livro Joana de Ângeles Responde, aonde ela vai trabalhar o outro passo, que é o ressentimento. 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 Veja, tudo começou da chamada uma leve tristeza. Só para nós pegarmos o andamento dessa pequena sequência, eu vou trazer de novo. Não deixes que em teu coração mágoa se acumule sobre mágoa. Olha, se começou de uma tristeza e vai se transformando em mágoa, sabe por quê? Porque a gente não se refez daquela tristeza que se alojou no nosso estado íntimo. A gente não se refez. E normalmente a tristeza, muito associando com a mágoa, a tristeza, ela está relacionada a alguma situação vinda de alguém. Para associarmos a mágoa. Eu não estou dizendo aquela tristeza que hoje o dia está nublado. Eu gosto do dia ensolarado, eu gosto de assistir o nascer do sol, o pôr do sol, aquela alegria, aquele vento, aquelas flores, esse movimento da primavera, mas tem dia que tem o outono que se faz no nosso estado íntimo. Eu não estou dizendo dessa tristeza, eu estou dizendo da tristeza que a gente é acometido pela fala de alguém, pela postura de alguém, pelo olhar de alguém. Claro que se inúmeras vezes isso acontece, inúmeras vezes nós estamos abrindo porta para os melindres que André Luiz coloca para a gente no livro Sinal Verde. No capítulo 23. Tá claro? Então, olha, aquela tristeza que gera mágoa, e aí a Joana de Ângeles coloca para a gente, a mágoa está ligada à fala de alguém que inúmeras vezes nós não concordamos. Por quê? Porque contrapõe a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Colocação essa que o irmão José também faz e nós já colocamos isso aqui. Não é o outro que me entristece. Irmão José fala, mas ele não fala da tristeza, ele fala da irritação. Irmão José fala assim, não é o outro que te irrita, é você que se permite ficar irritado por não concordar com a postura do outro, porque a gente pensa diferente. E aí, a tristeza que vai gerando mágoa, a mágoa que vai trazendo uma angústia, a mágoa que vai trazendo uma impaciência, que inúmeras vezes vai gerando uma irritação. Mas abre caminho claro para o ressentimento. E aí a Joana de Ângeles, ela vai colocando que à medida que a gente vai acumulando mágoas, a gente vai ficando ressentido. Ô, gente, ressentimento é sentir de novo. Sentir de novo o quê? Sentir de novo aquela dor, aquela tristeza. Ficar alimentando isso. Olha o que ela fala sobre o ressentimento. Ressentimento, atenção, tragédia do cotidiano. Ressentimento, tragédia do cotidiano. Por quê? Porque você vai repetindo aquilo no seu estado íntimo. Começou com uma tristeza leve, você transformou isso em mágoa. Ou seja, a mágoa é aquela canoa furada, tá?
Vocês sabem que a água, fazendo uma analogia com a mágoa, a água é para renovar. Mas se a gente se enche de mágoa, vocês já viram olha, num mar, num rio, uma canoa, um barco, a água está sempre por fora, porque se ela entrar, afunda. Se a mágoa entrar, a gente se afunda. Por quê? Porque nós vamos mantendo o ressentimento, que é o trauma do cotidiano, a tragédia do cotidiano. Se a água é para a gente navegar, a água no nosso estado íntimo é para a gente renovar e não transformar em mágoa. Quando Jesus coloca que é necessário nascer da água e do Espírito, é para a gente se renovar. Quando ele está conversando com Nicodemos, lembram? Nascer da água e do Espírito significa a gente utilizar a reencarnação não para acumular mágoas. Nascer da água, nascer do ventre, passar pela reencarnação, estar envolvido na água uterina, no líquido amniótico, a água. E do Espírito, renovação moral. Renovação moral é não acumular esses movimentos aqui. Então, voltando ao texto, se não deixes que em teu coração mágoa se acumule sobre mágoa. Ah, mas se a pessoa fizer isso o tempo todo, começou de uma leve tristeza, da tristeza veio para a mágoa, da mágoa vai para o ressentimento. Veja, ressentimento, aonde ela está sentindo de novo, o que acontece com ela? Ela vai criando para si pensamentos negativos. E aí ela vai abraçando os pensamentos negativos que vão jornadeando o movimento reencarnatório dela e por ressentimentos. Nós estamos carregando ressentimentos há séculos. Por isso é que a Joana de Ângeles chama de tragédia do cotidiano. Estamos carregando isso aqui há séculos e qualquer coisinha que acontece, a gente vai fomentando a tristeza, daí a pouco a gente está se magoando com alguém, está se irritando com pessoas e fazendo essa relação aqui de forma duplicada, mágoa para lá, irritação para cá, daí a pouco eu abraço situações do ressentimento. Aí a Joana de Ângeles coloca como tragédia do cotidiano. Por quê? Porque eu abraço o pensamento negativo e vou ali me enovelando no pensamento negativo. Quanto mais te distanciares da estrada do entendimento com o próximo, maior a profundidade do abismo que se cavará entre ambos. Quanto mais a gente se distanciar do entendimento, quanto mais a gente se distanciar da amizade, quanto mais a gente se distanciar do conforto do refazimento, por isso é que o texto se chama reconcilia-te depressa. Quanto mais a gente fizer isso, mais grave fica essa nossa relação. Sabe por quê? Nós vamos agravando esse movimento aqui por situações absolutamente simples, o mal-estar que você vai abraçando. Aí eu quero caminhar com vocês na revista Galileu, de 2014, mais especificamente novembro de 2014, quando a Universidade Johns Hopkins colocou para nós que aquelas pessoas que lidam com perdão, elas conseguem equilibrar a frequência cardíaca, a pressão arterial e evitar oscilações sanguíneas como aumento de colesterol. Um exemplo, veja a revista Galileu de 2014, ok? Eu peguei 2014, por quê? Porque eu quero fazer um paralelo com a fala da Joana de Ângeles lá no outro livro que se chama Momentos de Saúde, que saiu em 97 na sua primeira edição, precisamente 17 anos antes da pesquisa da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos.
Ela coloca que se nós dermos conta de lidar com o perdão, evitando ressentimentos, evitando mágoas, reconciliando com as pessoas que estão conosco no caminho, melhora a nossa frequência cardíaca, não sofreremos de arritmia, teremos estabilidade na pressão arterial e evitaremos, atenção, olha a colocação que ela faz, evitaremos processos de somatização no corpo por adoecimentos do campo mental. Evitaremos, por situações que a gente tem aqui, o lidar com o perdão traz para nós uma renovação extremamente saudável se nós soubermos desfrutar. Tá claro? Por isso é que o irmão José traz para a gente, quanto mais te distanciares da estrada do entendimento com o próximo, maior a profundidade do abismo que se cavará entre ambos. É hora da gente se refazer. E o texto que é reconcilia-te depressa, ele diz mais, quanto mais dentro de casa, atenção, voltando agora para o núcleo familiar, quanto mais dentro de casa te entregares ao silêncio da indiferença, maior a dificuldade de retomar o diálogo com quem você precisa conviver. Quanto mais a gente se faz indiferente, mais difícil é a nossa relação de diálogo com quem a gente precisa. Não estamos naquele lar por acaso. Lembram quando a gente fez essa referência que no lar nós estamos numa relação de completude? Marido e mulher se complementam, pais e filhos se complementam. Quando a gente sai do movimento de completude e saímos para o nosso encontro social, partimos para o movimento de amplitude. No lar, a gente complementa. No mundo social, a gente amplia a complementação. Então, eu tenho completude no lar. Eu tenho amplitude na socialização. E eu tenho plenitude com a divindade. Se nós dermos conta de colocar isso tudo em prática, nós vamos exercer no lar, no movimento social e no trabalho com a espiritualidade. E aí ele coloca, não nos façamos de indiferente dentro do lar. Por quê? Porque se nós fizermos isso, maior ainda é o abismo em que nos encontramos das relações por abraçarmos a indiferença. Enquanto ambos estais a caminho, significa enquanto a oportunidade particularmente te sorri e acena, se eu estou com aquela pessoa, essa oportunidade está na minha estrada. Enquanto ela sorri para mim e acena, o que eu preciso, os movimentos de reconciliação, de acolhimento, o que eu preciso, enquanto ela particularmente se apresenta para mim, eu não posso adiar. Não posso achar, não, mas daqui a um tempo eu vou ter uma nova oportunidade. Por quê? No iníciozinho, olha o que ele coloca para nós. É a passagem de evangelho que Jesus te recomenda para que hajas com tanta presteza. Reconcilia-te depressa. A hora que Jesus pede para a gente ter pressa é essa passagem. Essa o irmão José chama atenção para nós. Ele não fala para deixar para depois. E aí ele coloca, pois, se hoje tens e não queres, amanhã é possível que venhas a querer e não possas. Ah não, gente, espera aí. Eu vou repetir esse finalzinho aqui, tá? Olha bem. Se hoje tens e não queres, amanhã é possível que venhas a querer e não possas. Voltando ao capítulo 5 de Mateus, no versículo 25. Reconcilia depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Depressa, não adia, não. É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve, se Deus quiser.